Romanos 11, 7-10. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que a sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Esta tradução, nova versão transformadora, pode nos ajudar a compreender este texto que é difícil de entender. Texto que está inserido no capítulo 11 de Romanos, que também é um capítulo de difícil compreensão. É um texto que fala da soberania de Deus por um lado, mas também da responsabilidade do homem. Há algumas verdades que toda a Bíblia nos ensina sobre Deus e sobre nós, seres humanos. Sobre Deus, a Bíblia ensina-nos que Deus é justo, perfeito, único, diferente de tudo e de todos. E a Bíblia ensina-nos que Deus é soberano e toma as suas decisões de forma independente. Deus só é dependente dentro da Trindade. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus é cheio de graça e misericórdia. Sobre nós, seres humanos, a Bíblia mostra que nós estamos numa condição de imperfeição e pecado. Que o homem é limitado, dependente, não existe por si mesmo, depende de Deus. No entanto, o pecado leva o ser humano a desejar e a pensar que é independente, que não precisa de Deus. O homem foi criado para receber graça e misericórdia de Deus. No entanto, o pecado leva o ser humano a rejeitar a graça e a misericórdia de Deus. Assim, todo e qualquer ser humano está separado de Deus, da glória de Deus. Não lhe dá glória. Nem por si mesmo quer receber a graça e a misericórdia de Deus. Ele quer ser independente de Deus, quer bastar-se a si mesmo. Logo, alguém só pode ser salvo, ser receptor da graça, da misericórdia de Deus, se Deus fizer alguma coisa para que isso aconteça. Dado que o ser humano não tem qualquer vontade em se voltar para Deus, logo, alguém só pode ser salvo, ser receptor da graça e misericórdia de Deus, se Deus fizer alguma coisa para que isso aconteça, dado que o ser humano não tem qualquer vontade de se voltar para Deus, se Deus não se voltar para ele. Por isso, se eu me tornei receptor da graça de Deus, eu também me tornei alguém que dá glória a Deus. Dá glória a Deus por essa graça recebida. Eu me tornei alguém que reconhece a misericórdia de Deus. Tornei-me alguém que não reconhece qualquer mérito em mim mesmo. Mas se eu rejeito a graça de Deus, se eu não sou receptor da graça e da misericórdia de Deus, se eu confio em mim mesmo, se os meus olhos estão fechados para a verdade, se eu não tenho prazer em Deus, se Ele não é aquele a quem eu dou toda a glória, se eu acho que sou senhor do meu destino, se eu me considero livre e independente para fazer o que bem quero e entendo, se eu sou soberbo, tudo isto é da minha inteira e total responsabilidade. E é isso que o apóstolo Paulo diz neste texto de alguma forma. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram. Os escolhidos, os eleitos de Israel, alcançaram. Enquanto os que Deus havia escolhido alcançaram, o coração dos demais foi endurecido. E para não restarem dúvidas, Paulo cita as Escrituras e diz que foi Deus que os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam, tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Mas estes que foram endurecidos foram responsáveis por isso. É isso que Paulo diz citando Davi, que a sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que os seus privilégios os façam tropeçar e recebam o que merecem. O que Paulo está a dizer é que aqueles que foram endurecidos
coração dos demais, estes demais, que foi endurecido. Foi Deus quem fez isso, por um lado, mas eles receberam o que mereciam. Eles foram responsáveis por isso. Só Deus pode abrir os olhos de alguém para o conhecer e entender a sua misericórdia, a sua graça. Mas também só o ser humano é responsável pela sua incredulidade. Por isso, Paulo diz em Romanos 11, 18 a 22, para nunca nos gloriarmos no facto de Deus nos ter feito alvo da sua benignidade. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram eles quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbas, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupa a ti também. Paulo está a falar para os gentios que foram enxertados na oliveira. Para os gentios que foram salvos, pela graça, não se gloriarem contra aqueles que foram rejeitados pela sua incredulidade. Quando nos ensoberbecemos, quando nos gloriamos, quando achamos que somos merecedores da benignidade, da graça, da misericórdia de Deus, não estamos a permanecer na sua benignidade. É isso que Paulo diz aqui. Considera, pois, a bondade, a benignidade e a severidade de Deus. Para os que caíram, estes que caíram, os ramos que foram cortados, severidade. Mas para contigo, aquele que foi enxertado, este que foi enxertado, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, quando nos ensoberbecemos, não estamos a permanecer na benignidade de Deus. E assim também seremos cortados. Deus fez cair sono profundo, fechou-lhes os olhos para que não vejam, tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Deus fez isso. É a sua soberania. Mas nós, se rejeitarmos, nós vamos receber o que merecemos. Porque isso é a nossa responsabilidade pela nossa incredulidade.